Este vídeo é voltado às instituições sem fins lucrativos para que seus gestores ou seus voluntários consigam começar a compreender o impacto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em sua atividade. O que a LGPD trata? Ela trata da necessidade de haver um controle dos dados pessoais que circulam dentro de qualquer instituição, inclusive as sem fins lucrativos. Então, o primeiro passo que você pode fazer, mesmo que não tenha encontrado alguém que efetivamente entende do assunto, é eliminar os documentos, a papelada toda e até mesmo os arquivos digitais que você não utiliza. E o segundo passo é começar a procurar alguém que vai se responsabilizar por isso. Porque da mesma forma que uma clínica médica tem um responsável técnico pelos procedimentos que são feitos ali, ou que projetos de engenharia possuem engenheiros ou arquitetos respondendo pelo que é feito ali, você ou a sua instituição terá que indicar alguém, uma pessoa ou uma empresa, que se responsabilize pelo fluxo dos dados pessoais dentro da sua instituição. E essa pessoa, essa empresa, que tem na lei o nome de encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, essa informação dessa pessoa e de como entrar em contato com ela precisa estar no seu site, na sua página da internet. Se você não tiver página na internet, onde você costuma colocar uma plaquinha de informação de que você existe, tem que acrescentar esta informação. Então, não é alguém muito provisório, nem um nome só para constar. É ideal realmente que seja alguém que entenda e que esteja disponível para atender e para sempre supervisionar o que é feito ali. É claro que, como a lei, eu estou gravando esse vídeo em julho de 2020, a lei vai entrar em vigor mês que vem, na segunda quinzena do mês que vem. Se alguém te disser que é grande especialista, saiba que é uma pessoa que está estudando o assunto no máximo desde 2016, que foi quando começou essa questão a ser discutida mundialmente com uma publicação de uma lei lá na Europa chamada GDPR. Mas voltando aqui para a instituição, você vai precisar então de alguém que responda por isso e que te ajude, no caso concreto, a desenhar esse fluxo dos dados pessoais, e você vai facilitar o trabalho dessa pessoa se você diminuir ao máximo a quantidade de documentos que essa pessoa vai precisar analisar. Onde que existe dados pessoais dentro de uma instituição sem fins lucrativos? Os dados pessoais são aquelas informações que tornam um indivíduo identificável. Então, mesmo que não seja um dado direto sobre a pessoa, se tornar de uma forma muito específica, dá para entender quem é, por exemplo, a foto de alguém de costas ou mostrando uma tatuagem. Aquilo identifica o indivíduo. Não precisa saber quem é o nome, mas quem olhar sabe quem é. Então, provavelmente, isso vai ter que ter um tratamento diferenciado de uma outra imagem em que poderia ser qualquer um de nós, por exemplo, mostrando só uma mão, ou mostrando só um pé, ou meio desfocado. Muitas dessas questões referentes ao que é dado identificável, dado pessoal, eles vão precisar ser regulamentados só quando as discussões vierem à tona.
é que se poderá ter certeza sobre isso. Quando que isso vai acontecer? Quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começar a se manifestar. Por enquanto, tem uma nebulosidade a respeito e a maneira de se precaver é ter a quantidade mínima possível de dados pessoais dentro da sua instituição. Os dados pessoais que você tem, provavelmente você consegue classificar ou que eles são relacionados às pessoas que trabalham aí, voluntários, dirigentes, associados, ou pessoas que são assistidas por você, como os clientes e quem frequenta o ambiente em que você presta os seus serviços, o que a instituição ajuda as pessoas. Eu vou dar um exemplo relacionado a voluntários que você pode aplicar desde já e que ajuda a eliminar documentos e ao mesmo tempo já organizar. Digamos que você tem em algum lugar todas as pessoas que já quiseram ser voluntários aí onde você, na sua instituição, isso está meio que separado. Algumas pessoas efetivamente trabalharam aí e outras não. Aquelas que nunca trabalharam, você pode, por exemplo, enviar uma comunicação já avisando: olha, em adaptação à LGPD, nós gostaríamos de saber se você ainda tem interesse em se voluntariar conosco, porque todas as informações que você nos prestou, nós iremos descartar. Então, se houver ainda interesse em ser nosso voluntário, pedimos que preencha o cadastro abaixo. E aí você faz um formulário desses gratuitos do Google, por exemplo, e passa a ter toda a informação organizada e não pode usar esta informação para nenhuma outra atividade que não seja chamar a pessoa para ser seu voluntário. Inclusive, se for o caso, se você tem uma grande procura, pode criar um critério e já avisar a pessoa que após X meses ou após um ano com as informações ali, elas serão apagadas, porque aí você também não fica com um volume muito grande. E aí tem que criar essa rotina de apagar as informações que já estão há um ano, por exemplo. Essa é uma forma de organizar a informação e passar a ter controle sobre ela. A LGPD exige um profissionalismo, um controle maior em todas as atividades. Quem já trabalhou com você, ou quem está trabalhando com você, você não vai eliminar. E aí tem que verificar, no caso a caso, quais poderiam ser destruídos, quais documentos ou comprovações poderiam ser destruídos porque já foi prescrito qualquer direito relacionado a eles e quais não precisam efetivamente serem mantidos ou se precisam ser modificados, aditados, contratos de trabalho, por exemplo. Aí é uma questão, caso concreto, essa pessoa que vai ser responsável pelo tratamento dos dados pessoais precisa definir isso com você. Aí eu já não vou entrar nesse mérito, mas saiba que talvez isso precise alterar. Quanto mais redondo você apresentar os documentos, os formulários e as informações a essa pessoa que vai assumir essa função, mais rápido e mais seguro vai ser o resultado. Em relação aos assistidos, aos clientes, digamos assim, da ONG, o que você precisa saber? Cada informação do indivíduo que você pergunta, você tem que saber por que está perguntando. Em algumas delas, existe uma lei que exige. Se a lei exige, você vai continuar perguntando e você não vai poder apagar, mesmo que a pessoa te diga
que não quer mais que você mantenha esta informação. Isso é o que a gente chama de ter uma base legal para aquele dado pessoal. Em todos os outros casos, você precisa ter uma justificativa por que você está pedindo aquele dado. E se você for utilizar, por exemplo, para enviar um informativo da sua ONG, ou se você for compartilhar essa informação com uma empresa que tem um meio de pagamento, ou em qualquer outra situação, é imprescindível avisar esta pessoa de que você fará isso, e para cada uma dessas ações, a pessoa precisa lhe consentir que isso seja feito. E não é um consentimento genérico. A grande diferença da LGPD para o Código de Defesa do Consumidor é que no Código de Defesa do Consumidor era só para uma relação de consumo, uma pessoa física que estivesse comprando, que estivesse exposta a uma oferta, e uma informação destacada de uma restrição de direito, bota em caixa alta, bota em negrito, tá valendo. A LGPD, ela é mais específica. A internet permite muito mais controle e flexibilidade de forma ágil do que a máquina de escrever em 1990, quando saiu o Código de Defesa do Consumidor. Em 90 não tinha internet. Então é lógico que a legislação não podia exigir algo que a tecnologia não permitia. Hoje não, hoje você consegue em questão de segundos filtrar a informação e dar um esclarecimento. Então, a LGPD ela fala, para cada utilização que você for dar de um determinado dado, o indivíduo tem que autorizar, tem que ter a opção de dizer, este eu autorizo, este eu não autorizo. E depois mudar de ideia, porque é só clicar um botão. E aí o seu sistema, ou você tenha algum mecanismo que consiga registrar em quais momentos a pessoa decidiu que poderia utilizar e em quais não poderia. E se tecnicamente, por uma questão de procedimento, isso não for possível, já tem que avisar desde o início. Por exemplo, olha, se você me der autorização, eu não consigo tirar do sistema antes de 30 dias. Então, quando você mudar de ideia, só depois de 30 dias é que eu consigo implementar completamente, apagar os seus dados. Um exemplo, por exemplo. Então, isso é algo que tem que já começar a perguntar para as pessoas. Cada informação, por que você utiliza? E a lei, ela ainda divide os dados pessoais em dados pessoais sensíveis. Tem alguns ali, tem uma lista que merecem um tratamento mais específico, vão exigir um cuidado maior, que praticamente são aquelas informações que podem gerar algum tipo de preconceito ou algum tipo de discriminação. Então, se você pedir algum dado sensível que está ali na lista da lei, tenha muito bem justificado para que você utiliza. Esses são os pontos básicos, iniciais, para ter uma ideia. Lembrando que, uma vez entrando em vigor a LGPD, qualquer indivíduo, mesmo que nunca tenha batido na sua porta, pode entrar em contato e perguntar quais informações você tem a respeito dele. E aí você tem que dar esta informação, calcula um prazo de no máximo 15 dias. Alguns prazos ainda estão em abertos porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa regular, mas calcula que você tem que ter uma rotina, um procedimento para conseguir responder com segurança em até 15 dias para qualquer pessoa
sobre os dados pessoais que você possa ter ou não ter aí na sua instituição. E essa informação, ela precisa ser dada gratuitamente e também não tem limite da quantidade de vezes que a pessoa vai te perguntar. Esse é só um alerta para já ir pensando e vendo se de repente dentro dos seus voluntários tem alguém que já faça isso